Meu nome é Maria e eu sou a responsável pelas histórias desse canal. Aqui eu conto histórias de mulheres fortes, carregaram demais, que um dia chegaram no limite, acordaram. A porta do auditório ainda estava fechada quando eu ouvi a música. Aquela música de formatura que toca em todo lugar igual, pomposa, lenta, sem pressa de ninguém. E eu fiquei parada do lado de fora, com a bolsa no ombro e o vestido azul que eu tinha escolhido há 3 semanas, sem saber ainda o que ia acontecer naquela noite. Minhas mãos estavam frias, não de nervoso, de decisão, porque eu já sabia o que ia encontrar do outro lado daquela porta. E eu entrei assim mesmo. Ele estava na terceira fila do lado esquerdo. Vi de longe o perfil dele que eu conheço há 26 anos, o jeito que ele senta com o ombro esquerdo levemente inclinado para a frente, um hábito de quando trabalhou anos com o computador sobre uma mesa baixa demais. Mas tinha outra pessoa do lado dele, vestido vermelho, cabelo escuro até o ombro. O braço encostado no dele com uma naturalidade que me fez o estômago descer. Não foi o choque que eu esperava sentir. Foi reconhecimento. Como quando você entende uma palavra numa língua que você não sabia que falava. Ele me viu quando eu estava na metade do corredor. Vi a cor sair do rosto dele. Vi os ombros subirem. Vi ele se inclinar e falar alguma coisa no ouvido dela. Rápido, urgente. O tipo de coisa que não se fala quando você não tem nada a esconder. Não parei. Continuei andando no ritmo que eu tinha entrado. Sem pressa, sem olhar para o lado. Com a bolsa no ombro e o brinco de ouro da minha mãe na orelha e 26 anos inteiros carregados nessa postura que eu não deixei dobrar. Eu preciso te contar quem eu era antes de entrar por aquela porta. Não para você me ter pena, para você me entender. Meu nome é Cláudia, tenho 54 anos. Nasci em Santo André, cresci em Mauá e passei a vida inteira acreditando que amor é uma coisa que se faz, não uma coisa que acontece. Eu era assistente administrativa numa empresa de logística quando conheci Ricardo. Ele era representante comercial. Tinha 30 anos, um sorriso de quem entra em qualquer sala e esquece de sair. E aquela segurança de homem que sabe o que quer, ou pelo menos sabe fingir muito bem. Eu tinha 28 e tinha passado os últimos 2 anos cuidando da minha mãe depois que ela teve um AVC leve. Não estava procurando romance. Estava procurando uma semana tranquila. Ele me pediu para dançar numa festa de confraternização de fim de ano. A música estava ruim, o som estava emprestado e ele estava tão sério ao me estender a mão que eu quase ri. Mas não ri. Fui. E naqueles 3 minutos com ele, senti que alguém estava me vendo de verdade pela primeira vez em muito tempo. Não o que eu fazia. Não o que eu resolvia. Eu. Nos casamos 16 meses depois numa cerimônia pequena perto da casa da minha mãe. Vestido simples. Mesa de doce, não de buffet. 30 e poucos convidados. E eu feliz de um jeito que não sei explicar sem sentir uma pontada no peito até hoje. Não a pontada de saudade dele. A pontada de saudade de quem eu era naquele dia. Pedro nasceu no 3º ano de casamento. Parto normal, às 4 da manhã. Numa maternidade do ABC, onde as enfermeiras chamavam todo mundo de filha. Ricardo chorou antes de mim. Ficou olhando para o menino nos braços da enfermeira e chorou sem nenhuma vergonha. O tipo de choro que não tem como fingir, que sai do lugar fundo que não tem nome. E eu pensei, esse homem vai ser um pai bom. E foi. Por um tempo foi. Laura nasceu 3 anos depois. Outra madrugada, outro parto apressado, a mesma enfermeira que me chamou de filha de novo. Nós éramos 4. E eu era a âncora. Não me chamei assim. Não foi a alcunha que escolhi. Mas foi o papel que fui assumindo tão devagar que quando percebi, já estava tão encarnado que não sabia mais onde ele terminava e onde eu começava. Quando Pedro ficou com pneumonia com 7 anos e precisou de UTI, fui eu que fiquei 3 noites num banco de corredor de hospital, esperando o médico aparecer. Ricardo estava em viagem comercial que ele jurou que não podia cancelar. Liguei 3 vezes. Ele atendeu as 3. Me disse que estava arrasado de não poder estar lá. Eu acreditei. Continuei acreditando durante 3 noites sem dormir,
ouvindo o barulho das máquinas e rezando para um menino que não me via pela vidraça. Quando a empresa de Ricardo entrou em crise em 2012 e ele ficou sem comissão por quase um ano, fui eu que voltei ao mercado em tempo integral. 8 horas em pé numa loja de tecidos no centro de Santo André. 4 conduções por dia. Ônibus, trem, ônibus, ônibus. Chegava em casa com os pés inchados e ainda fazia o jantar porque Ricardo estava mal, deprimido, sem conseguir funcionar direito. Fiz isso por 2 anos. Não guardei rancor. Guardei esperança de que quando as coisas melhorassem, ele lembraria. Quando Laura queria fazer intercâmbio e o dinheiro não cobria, fui eu que coloquei o micro-ondas no marketplace, que negociei parcelamento com a escola de idiomas, que acordei mais cedo durante 3 meses para fazer bolo e vender no trabalho. Laura foi. Voltou falando inglês e me abraçou no aeroporto com aquela força de quem sabe que existe alguém que não desistiu dela. Ricardo estava atrasado no aeroporto naquele dia. Trânsito, ele disse. Eu fiquei sorrindo de qualquer jeito. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre os sinais de traição. Eles não chegam como relâmpago, chegam como garoa, fina, constante, tão comum que você passa a achar que a umidade faz parte do clima. O primeiro chegou há uns 3 anos. Ricardo começou a deixar o celular virado para baixo em cima da mesa do jantar. Sempre, todo dia, com aquele movimento casual de quem não percebe o que está fazendo, mas que faz o tempo todo, sem exceção, sem esquecer uma vez sequer. Eu via, não falava nada, pensava, é estresse, é aquela cliente difícil que ele fica reclamando, é fase, engoli aquilo sem mastigar. O segundo sinal veio pela boca da Rosângela, minha cunhada, mulher do irmão mais velho de Ricardo, aquela que sempre soube de tudo sobre todo mundo antes de todo mundo saber. Estávamos lavando a louça juntas depois de um almoço de domingo, quando ela disse, sem me olhar: "Você tem saído mais, né, Cláudia? Percebo que você não está sempre em casa quando ligo. Eu trabalhava." Ela sabia disso, mas o tom não era de quem está fazendo observação casual. Era o tom de quem está checando uma versão da história que alguém contou de forma diferente. Fiz silêncio. Ela também. E nós duas continuamos lavando aquela louça, como se a conversa não tivesse acontecido. Mas aconteceu. E ficou. Fiquei 2 semanas voltando para aquela frase, tentando entender o que ela sabia que eu não sabia, ou o que ela achava que eu sabia e estava fingindo não saber. Não perguntei. Tinha medo da resposta. Pausa. Se essa história está chegando num lugar que você conhece, se você já ficou lavando louça ao lado de alguém enquanto engolia uma frase que te pesava, eu preciso te contar uma coisa antes de continuar. Eu escrevi um livro para mulheres que aprenderam a carregar tudo sozinhas, que ficaram fortes porque não tinha outra opção, que acordaram um dia e não sabiam mais como parar. Se inscreve no canal agora. Toda semana tem uma história nova aqui. E o e-book e o audiobook, para mulheres que estão cansadas de ser fortes, estão no link da descrição. 30 capítulos escritos para a mulher que ainda está tentando entender o que aconteceu com ela. O audiobook você ouve à noite, um capítulo antes de dormir. O link está aqui embaixo. Ónias. O terceiro sinal eu guardo com mais cuidado, porque esse foi o que eu mais tentei explicar. Ricardo fez uma viagem de trabalho para Ribeirão Preto em fevereiro do ano passado. 4 dias. Mandou mensagem todo dia, manhã e noite, pontual, como se estivesse cumprindo um protocolo. Mas em nenhuma mensagem ele mencionou o nome do hotel. Nenhuma foto do quarto, do evento, da cidade. Nenhuma reclamação sobre a comida do restaurante, que era a coisa que ele mais fazia em todas as viagens anteriores. Quando voltou, tinha um cheiro diferente na roupa. Não era o dele, não era meu. Levei a blusa ao nariz discretamente enquanto colocava na máquina de lavar. Parei. Fechei os olhos por um segundo. Depois coloquei na máquina. Disse para mim mesma que tinha virado da mala de algum colega de quarto. Disse que eu estava ficando paranoica.
Disse que 26 anos de casamento não podiam ser desmontados por um cheiro de perfume desconhecido numa blusa de viagem. Disse muita coisa, mas a máquina de lavar estava lavando aquele cheiro com uma urgência que minha cabeça ainda não tinha autorizado. A confirmação não veio de mensagem interceptada, não veio de foto encontrada, veio do meu filho. Pedro me ligou numa quinta-feira à tarde, voz pausada demais. Aquele ritmo de quem está escolhendo cada palavra com cuidado, porque sabe que cada palavra vai doer. Mãe, você precisa estar sentada. Sentei na cadeira da cozinha. A cadeira que eu mesma escolhi numa loja em Guarulhos num sábado quente, que a Laura achou feia e o Pedro achou desconfortável e que eu comprei assim mesmo porque eu gostei. A única cadeira daquela casa que era só minha. Pai vai levar alguém na minha formatura. Fiz silêncio. Ele pediu para eu não te contar. Disse que era amiga do trabalho. Mas a Laura viu eles juntos no shopping no domingo. Mãe, não é amiga do trabalho. Minha mão foi ficando dura em volta do celular. Quanto tempo, Pedro? A Laura acha que pelo menos 1 ano e meio. 1 ano e meio. Fiquei olhando para a parede da cozinha. Os azulejos brancos com detalhes em azul que eu escolhi quando a gente reformou essa cozinha em 2019. Contei as peças sem querer. 19 azulejos naquela parede. 19. Mãe, estou aqui. O que você vai fazer? Eu não sabia ainda, mas sabia, com uma clareza que não cabia no meu peito de tão grande, que eu ia aparecer naquela formatura, que eu ia entrar naquele auditório, que eu ia sentar na minha cadeira, e que nenhuma mulher de vestido vermelho ia me tirar do dia do meu filho. Itza. Os dias que se seguiram foram estranhos de um jeito específico. Não o desespero que eu esperava, uma espécie de silêncio diferente, não o silêncio de casal que se conhece de cor e já não precisa de palavras. O silêncio de 2 pessoas que sabem de coisas que nenhuma delas ainda disse em voz alta. Ricardo chegou em casa na sexta-feira com um buquê de flores. Rosas vermelhas, aquelas de floricultura de posto de gasolina, com o celofane verde ainda molhado. Ficou na entrada da cozinha, segurando o buquê com aquele sorriso que ele usava quando queria parecer espontâneo. Estava com saudade de você. Olhei para as flores. Olhei para ele. Que coincidência. A gente vai ter bastante tempo para se ver na formatura do Pedro. Ele não piscou. Com certeza. Mas eu vi. Por uma fração de segundo, uma sombra cruzou o rosto dele. Rápida demais para disfarçar de quem conhecia aquele rosto há mais de 20 anos. Ele sabia que eu sabia. E nenhum de nós disse mais nada. Eu coloquei as flores num vaso com água. Reguei, porque era o que se fazia com flores. E fui dormir do meu lado da cama sem encostar nele uma vez sequer. No dia seguinte, liguei para minha prima Débora. Ela é advogada de família há 15 anos. Mas eu não liguei para ela como advogada. Liguei porque ela é a única pessoa da minha vida que fala a verdade sem anestesia e com cuidado ao mesmo tempo. Ela me ouviu em silêncio até o final. Depois disse: Cláudia, você já sabe o que é. Agora você precisa decidir o que vai fazer com isso. Eu sei. Você quer entrar com algo agora ou quer esperar? Quero ir à formatura do meu filho primeiro. Pausa. Então vai. E depois você me liga. Desliguei o telefone e fiquei 40 minutos sentada no banco do carro no estacionamento do mercado sem conseguir sair. Não de desespero, de reorganização. A vida que eu tinha estava sendo desmontada sem que eu tivesse pedido. E eu precisava entender a planta nova antes de começar a andar pelos novos cômodos. Na semana da formatura, Ricardo me avisou que ia de carro separado. Tenho um compromisso de trabalho antes. Compromisso de trabalho antes da formatura do seu filho? É rápido, Cláudia. Não precisa transformar tudo em drama. Ele saiu. E eu fui ao quarto dele, abri a última gaveta do lado dele, aquela onde ele guardava as coisas que achava que ninguém ia mexer, e encontrei o que estava procurando. A agenda de capa preta, de papel. Ricardo ainda anotava tudo à mão. Não li tudo. Não precisei. Bastou um nome,
Repetido 3 vezes em 3 datas diferentes. Vanessa. Fechei a agenda. Coloquei de volta no lugar exato. Fui ao banheiro. Lavei o rosto com água fria. E fui me arrumar. Passei 1 hora na frente do espelho. Não por vaidade. Por necessidade de reconhecer quem estava me olhando de volta. Vi uma mulher de 54 anos com cabelos brancos que ela passou anos tentando cobrir de tintura, até perceber que a tintura estava ficando cara e o branco estava ficando bonito. Vi as linhas ao redor dos olhos que apareceram nos anos de UTI de corredor, de condução na chuva, de bolo vendido no trabalho. Vi os ombros que carregaram muito e que por isso mesmo tinham uma memória muscular que nenhuma academia teria me dado. Mas vi outra coisa também. Uma firmeza que não estava lá antes. Uma decisão que ainda não tinha nome, mas que já tinha peso. Peguei o vestido azul escuro. Coloquei o brinco de ouro da minha mãe. O mesmo que ela usou no casamento dela, que ela me deu no meu, que eu tinha colocado no fundo da gaveta faz tempo, porque Ricardo uma vez disse que era antiquado demais para usar no dia a dia. Coloquei o brinco. E no fundo da bolsa, coloquei meu anel de casamento, que eu tinha retirado da mão discretamente 2 dias antes, enquanto Ricardo dormia. Não porque ia fazer alguma cena, porque o anel já não representava mais o que eu precisava que ele representasse. O auditório cabia 400 pessoas e estava quase cheio quando cheguei. Laura estava na entrada. Me abraçou com a força de quem estava segurando raiva há dias e precisava apertar alguma coisa para não explodir. Minha filha tem 21 anos. Tem o jeito impaciente do pai e o coração inteiro da minha família. Não é uma combinação fácil de carregar, mas ela carrega. Eles já estão lá dentro, mãe. Eu sei. Você tem certeza? Olhei para ela. Tenho certeza de que se eu não entrar, vou me arrepender pelo resto da vida. Ela segurou minha mão e entramos juntas pelo corredor central. O auditório tinha aquele barulho de evento cheio, conversas cruzadas, cadeira arrastando, fotógrafo pedindo licença, o som do microfone sendo testado lá no palco. As luzes estavam altas, iluminando tudo sem piedade. Vi Ricardo na 3ª fila do lado esquerdo. Ao lado dele, ela, Vanessa. 40 e poucos anos, talvez. Cabelo escuro, vestido vermelho. Sentada com uma postura de quem se preparou para aquele lugar, quem sabe mais do que uma vez. Ela não me conhecia, não sabia quem eu era, mas Ricardo sabia. E no momento em que me viu entrando pelo corredor central, eu assisti em tempo real ao rosto do homem com quem eu me casei desmoronar. A cor sumiu. Os ombros subiram. Ele se inclinou no ouvido dela com urgência, e eu sabia, sem ouvir uma palavra, o que estava dizendo. Mas eu não parei. Continuei andando no mesmo ritmo, sem pressa, sem hesitação. Com o vestido azul e o brinco da minha mãe e 26 anos de quem não pede mais licença para ocupar o espaço que é seu. Foi nesse momento que ouvi uma voz do meio do auditório. Cláudia, aqui, amiga, era Maria José. 20 anos de amizade. Cabelo curto, blusa florida, levantando o braço com aquela energia que ela tem de quem acredita que presença resolve mais do que palavra. Ela estava 4 fileiras atrás de Ricardo. E ao lado dela, mais 3 rostos que eu conhecia. A Cida, do condomínio. O casal Ferreira, que foi nosso vizinho durante 12 anos. A Neuza, que me ensinou a fazer pão caseiro na crise de 2012, quando eu não tinha dinheiro para comprar do padeiro. Era a minha vida inteira sentada naquele auditório. Tudo o que eu tinha construído, não o que Ricardo tinha construído, não o que nós construímos juntos, o que eu tinha construído. As amizades, a presença, o vínculo de anos de aparecer quando muda o tempo. Sentei ao lado de Maria José. Ela pegou minha mão sem dizer nada. E eu virei meu rosto para o palco, onde daqui a pouco meu filho ia receber o diploma pelo qual ele trabalhou 4 anos. Não olhei para Ricardo uma única vez durante aquela cerimônia. Não precisei. Mas eu sentia, pelo peso que se instalou naquela fila à minha frente, que Vanessa estava entendendo naquela noite que tinha entrado numa história que já estava escrita muito antes de ela aparecer. E que o papel prometido a ela era um papel que Ricardo não tinha como entregar.
Quando o nome de Pedro foi chamado, eu me levantei. Sozinha, sem combinação, sem olhar para o lado, levantei e aplaudi com tudo que eu tinha. Ele subiu ao palco com o cabelo levemente torto. Porque é sempre levemente torto, esse menino nunca soube colocar chapéu. Procurou a plateia antes de pegar o diploma. Me encontrou e sorriu, só para mim. Com aquele sorriso de 22 anos que carrega a cara de quando tinha 7 e estava na UTI e me olhava pela vidraça sem saber que eu estava ali do lado de fora, não dormindo por ele. Naquele momento, entendi que eu não tinha perdido nada naquele auditório. Tinha confirmado o que importava. No corredor depois da cerimônia, Ricardo me encontrou de propósito. A gente precisava ter conversado antes desse momento. Concordo. Você veio aqui para me constranger. Olhei para ele. Vinha a formatura do meu filho. Não existe versão dessa noite em que eu ficaria em casa enquanto você trazia outra pessoa. Cláudia, você vai receber uma notificação da Débora na semana que vem. Ele ficou me olhando por um momento, tentando encontrar alguma coisa no meu rosto. Raiva, desespero, a abertura de uma negociação. Não encontrou, porque não estava lá. Deixei ele parado naquele corredor e fui tirar foto com o meu filho formado. Pedro colocou o braço em volta dos meus ombros com aquele peso confortável de filho crescido. Laura ficou do outro lado. O fotógrafo contou até 3. E eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo. Pausa. Antes de continuar, porque o que vem agora é a parte que ninguém gosta de contar, eu preciso te dizer uma coisa. A mulher que entrou naquele auditório com o vestido azul ainda não estava curada. Estava só de pé. E esses são estados completamente diferentes. Se você está nesse lugar agora, ainda de pé, mais mal, o audiobook, para mulheres que estão cansadas de ser fortes, está no link da descrição. 30 capítulos. Feito para ouvir à noite, quando a casa fecha o silêncio em cima de você e você não sabe o que fazer com ele. Um capítulo antes de dormir. O e-book também está disponível se você preferir ler. Os 2 estão no link aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa ouvir isso. Agora, Tchunkyatine. O que veio depois da formatura não foi bonito. Não foi aquela coisa cinematográfica e limpa que a gente imagina quando pensa em decisão tomada. Foi feio, foi lento, foi doloroso de um jeito que eu não sabia que eu tinha espaço interno para comportar. Naquela noite, cheguei em casa e sentei na beira da cama com o vestido ainda no corpo e o brinco da minha mãe ainda na orelha. Fiquei ali por um tempo que eu não consegui medir. Não chorei ali. Chorei às 3 da manhã. Quando a casa estava completamente quieta e eu entendi, com a clareza cruel que a madrugada traz, que Ricardo não ia ligar, que ele estava com ela, que 26 anos de casamento não mereciam nenhuma mensagem naquela noite. Esse pensamento, esse específico, foi o que mais pesou. Não a traição em si, o descuido, a ausência de um gesto mínimo de humanidade de alguém que passou 26 anos dormindo ao meu lado. Os dias que se seguiram tinham uma textura diferente de tudo que eu conhecia. Era como andar numa casa que você conhece de cor no escuro. Você sabe onde estão os móveis, mas bate o pé assim mesmo porque alguma coisa mudou de lugar sem aviso. Havia manhãs em que eu abria os olhos e ficava 10 minutos parada antes de conseguir me sentar. Não por fraqueza, por aquele peso no externo que parece físico, como se tivesse uma pedra depositada no meio do peito que você precisa empurrar para respirar fundo. Comecei a dividir o dia em partes administráveis. Acordar, tomar café, tomar banho, ligar para o trabalho, almoçar alguma coisa. Era isso por enquanto. Não planejava mais do que isso de cada vez. Na segunda semana, fui à portaria do condomínio devolver uma encomenda de uma vizinha e encontrei a Sônia. 15 anos de condomínio. Ela me conhecia desde que Pedro estava no ensino fundamental. Ela me olhou de um jeito que eu reconheci imediatamente. O olhar de quem já sabe e está escolhendo com cuidado o que vai ou não vai dizer. Cláudia, se precisar de qualquer coisa. A voz levemente mais suave que o normal.
O tipo de cuidado que dói mais do que indiferença porque confirma tudo o que você ainda estava tentando não ter certeza. Entrei no elevador e fiquei olhando para o botão do andar enquanto subia. A vergonha é irracional. Eu sei disso. Eu não tinha feito nada errado. Mas a ideia de que as pessoas me olhavam com pena me deu vontade de fechar a porta e não sair mais do apartamento por uma semana. Não fechei, mas a vontade estava lá. Numa tarde de quarta-feira, estava tentando organizar documentos na mesa da sala quando um pensamento me pegou desprevenida. Pensei, talvez eu tenha falhado em alguma coisa. Não foi uma conclusão racional. Foi um sussurro. Um daqueles que aparecem nas horas mais silenciosas, quando a mente cansada começa a procurar culpado para colocar em ordem o caos que não tem ordem possível. Talvez eu tenha me descuidado. Talvez eu tenha me tornado cansativa. Talvez, se eu tivesse feito diferente em algum momento, em algum jantar, em alguma conversa, em alguma noite, ele não tivesse precisado procurar em outro lugar. Fiquei 2 dias dentro desse pensamento. 2 dias revisitando memórias como quem vai atrás de provas de um crime que não cometeu, mas que está convencida de ter cometido. No 3º dia, liguei para Débora. Não como advogada, como prima. Ela me ouviu até o final e disse: "Isso tem nome, Cláudia. Chama gaslighting. Ele passou anos te ensinando que os problemas eram seus, e você está regando essa crença mesmo depois que ele saiu. Aquilo não curou nada da noite para o dia, mas abriu uma janela num quarto que estava fechado há muito tempo." Ricardo mandou mensagem numa quinta-feira. Uma única linha. "Precisamos conversar como adultos." Fiquei olhando para a tela. Não vou mentir. Teve uma parte de mim que queria acreditar que aquela mensagem era o começo de algum arrependimento real. Tinha uma voz muito velha dentro de mim. A voz da mulher de 28 anos que aceitou aquela dança, que queria muito atender aquela ligação imaginária e ouvir o que ela esperava ouvir há 26 anos, que ele errou, que ele entendeu, que aquilo podia ser desfeito. Não atendi. Passei a noite acordada. Mas não atendi. De manhã, encaminhei a mensagem para Débora com um texto simples. "Responde o que precisar, no momento certo." Custou, não foi heróico. Foi exaustivo de um jeito que ninguém imagina quando pensa em coragem. Maria José apareceu na 5ª semana com um pote de sopa. Sem ligar antes, sem aviso. Com um pote de sopa de abóbora e aquele jeito dela de entrar na cozinha como se fosse da casa, porque, de certa forma, depois de 20 anos, sentou enquanto eu aquecia a sopa. Ficou em silêncio por um tempo que ela claramente não estava confortável com o silêncio, mas estava aguentando por mim. "Eu não sei o que falar, Cláudia. Qualquer coisa que eu diga vai parecer pouco. Então não fala nada? Fica aqui. Posso ficar até a meia-noite. Não precisa tanto. Mas eu posso." Aquele foi um dos melhores momentos de toda aquela fase. Não porque ela resolveu alguma coisa, porque ela ficou. Sem exigir que eu explicasse, sem me pedir que fosse forte, sem esperar que eu estivesse bem. Só ficou. A solidão não desapareceu com as pessoas ao redor. Ela mudou de forma. Ficou menos absoluta. Mas estava lá. Aquela solidão específica de quem perdeu a pessoa que deveria ser o seu porto e descobre que o porto estava podre faz tempo. Laura aparecia também. Mas com a raiva jovem de 21 anos que quer fazer alguma coisa e não sabe o quê. Às vezes ficávamos sentadas juntas em silêncio, porque as palavras dela saíam carregadas demais e eu ainda não tinha energia para segurar o peso delas. Tinha dias em que eu olhava para ela e pensava: "Você vai sair disso mais brava do que eu." E faz sentido. Mas eu não ia sair com raiva. Eu ia sair de outro jeito. Eu ainda não sabia como, mas sabia que não era com raiva. O primeiro dia foi uma quarta-feira. Acordei antes do alarme, fui ao banheiro, olhei para o chuveiro. Havia 8 dias que eu estava lavando o cabelo com o mínimo, jogando água por cima para me manter funcional. Shampoo rápido. Condicionador por 3 segundos. Feito. Naquela manhã, peguei o shampoo de verdade. Trabalhei a espuma devagar. Fui sessão por sessão,
como a minha mãe me ensinou quando eu tinha 12 anos e o cabelo era comprido demais para lavar com pressa. Fiquei embaixo da água mais tempo do que o necessário. Não foi um momento de vitória. Não teve trilha sonora. Não foi o tipo de coisa que você conta para os outros, porque não tem como explicar sem parecer pequeno. Mas quando saí do banheiro e me olhei no espelho com o cabelo molhado escorrendo no pescoço, a minha respiração estava diferente, mais funda, mais inteira, não curada, só presente, de volta ao próprio corpo que eu tinha esquecido de habitar. 2 semanas depois, fui ao cartório assinar os primeiros documentos da separação. Mão fria, voz estável. Assinei com a mesma letra de sempre. Aquela letra que minha professora da 4ª série dizia que era ordenada demais para uma criança tão nova. Saí andando devagar até o carro. Sentei. E chorei um pouco. Não de dor, de alívio. Daquele alívio que dói porque você não sabia que estava esperando por aquilo. Que aquela parte estava feita, que eu tinha assinado com a minha própria mão o fim de um tempo que tinha terminado antes de eu aceitar que tinha terminado. 1 mês depois, liguei para o RH de uma empresa de gestão condominial que tinha me oferecido uma vaga 6 meses antes. Eu tinha dito que não era o momento. Agora era. A mulher que atendeu disse que precisava checar se a vaga ainda estava disponível. Colocou no aguardo. Eu fiquei 2 minutos ouvindo música de espera, com o coração na garganta de um jeito que eu não esperava, como se aquela vaga fosse mais do que emprego. Ela voltou. Ainda estava disponível. Comecei na segunda seguinte. Eram 42 anos. Era uma área nova. Era um ônibus a mais no trajeto. Era uma mesa que não era minha, numa empresa cujas regras eu ainda não sabia de cor. Era o tipo de início que assusta e acalma ao mesmo tempo. 2 meses depois de começar, percebi que estava dormindo as noites inteiras de novo. Não foi conquista anunciada. Foi fato observado numa manhã quando acordei e entendi que não lembrava de ter ficado olhando para o teto. Só isso. Mas só isso já era muito. Três meses depois, fui à floricultura comprar alguma coisa para a varanda. Fiquei olhando por um tempo sem saber o que eu queria. A atendente perguntou o que eu estava procurando. Alguma coisa que não dê trabalho demais. Ela me mostrou algumas opções. Cactos, suculentas, espada de São Jorge. E então eu vi. Uma samambaia grande, abundante, verde tão escuro que quase parecia preta à sombra. Daquelas que você precisa regar com regularidade, que precisam de atenção, que não sobrevivem se você esquecer delas. Ricardo sempre achou planta em vaso um trabalho desnecessário. Quanto custa essa? A atendente falou o preço. Não era barato. Pode embrulhar. Coloquei na varanda. Fiquei 1 minuto olhando. Aquela samambaia grande, verde, tomando espaço na varanda, sendo exatamente o que era, sem pedir licença para ninguém. Pensei, é isso, não no sentido de posse. No sentido de que eu tinha escolhido aquilo por vontade própria, sem consultar ninguém, sem pedir aprovação, sem esperar que alguém dissesse que valia a pena. Tinha escolhido por mim. E era a coisa mais simples e mais bonita que eu tinha feito em muitos anos. 6 meses depois da formatura de Pedro, encontrei Ricardo por acidente no mercado. O mercado onde a gente fazia compra juntos por mais de 2 décadas. A mesma rede, a mesma filial. O mesmo caixa rápido, onde ele sempre colocava tudo na esteira mais rápido do que eu achava necessário. Ele estava no corredor de laticínios. Sozinho. Cabelo um pouco mais comprido do que ele costumava usar. Olheira densa. Os ombros com aquela leveza, a menos que eu reconhecia como cansaço que já durou tempo demais para ser dissimulado. Me viu antes que eu pudesse desviar. Cláudia. Oi, Ricardo. Você está bem? Estou. E estava. Não foi linha ensaiada. Não foi resposta defensiva. Estava mesmo. De um jeito simples e verificável. Dormia, trabalhava, tinha samambaia na varanda, acordava sem aquela pedra no externo. Estava.
Ele ficou me olhando um segundo mais longo do que o necessário, como quem está tentando identificar alguma coisa que mudou, mas não consegue nomear. Você está diferente. Não respondi. Sorri do jeito cordial de quem encontra um conhecido numa tarde de mercado. Não frio, não caloroso, só presente e de passagem. E fui empurrando meu carrinho para o próximo corredor. Não precisei de mais do que aquilo. Não precisei que ele tivesse perdido tudo. Não precisei que Vanessa tivesse ido embora, embora eu soubesse, por Pedro, que a história deles não durou mais do que uns 4 meses depois da formatura. Não precisei de karma público ou colapso anunciado. Precisei só de um corredor de supermercado onde um homem olhou para mim e não reconheceu mais aquela mulher que ele achava que podia deixar em qualquer canto enquanto construía outra vida. Precisei só de ser olhada e estar inteira. O anel está numa caixinha de madeira em cima da minha cômoda. Não tirei, não guardei, não joguei fora. Coloquei lá com a consciência de que aquele anel representa 26 anos de uma mulher que se doou inteira por uma família. E essa mulher, essa eu que costurava avental à meia-noite, que dormia em banco de corredor de hospital, que colocou micro-ondas no marketplace para Laura fazer intercâmbio, essa mulher merece ser lembrada com respeito, não com pena, não com raiva, com respeito. Eu aprendi que respeito próprio não começa com um discurso bonito na frente do espelho. Começa com lavar o cabelo num dia de quarta-feira, quando tudo ainda dói. Começa com assinar um papel com a mão fria no cartório. Começa com comprar uma samambaia que ninguém aprovou. E vai crescendo assim, devagar, passo a passo, gesto a gesto, até que você acorda um dia e percebe que a pedra que estava no seu peito foi embora. E você nem notou quando. Ait, pausa, tom sereno. Antes de ir, se essa história tocou em algum lugar dentro de você, quero que saiba que o e-book, para mulheres que estão cansadas de ser fortes, foi escrito para esse lugar que você está. Não é autoajuda, não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos. O link está na descrição. E se você preferir ouvir, o audiobook está lá também, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite, quando a casa fica quieta e você precisa de uma voz que te acompanhe. Olho para a varanda hoje. A samambaia está grande. Cresce mais do que eu esperava. Às vezes, parece que eu precisaria de um vaso maior. Talvez seja isso. Às vezes, a gente cresce mais do que o espaço que construiu para se encaixar. E não tem nada de errado com isso. Se você já esteve nesse lugar escuro, se você também já acordou com aquela pedra no peito e não sabia se ia conseguir empurrar, me conta nos comentários o primeiro gesto pequeno que te mostrou que você ainda estava de pé. Pode ser o menor gesto do mundo, pode ser lavar o cabelo numa quarta-feira, pode ser qualquer coisa, eu quero saber. Tem uma coisa que ninguém fala sobre casamento longo. Não o desgaste dramático. O que aparece em filme, na trama principal, aquelas brigas com pratos quebrados e portas batidas. Não esse, o outro. O desgaste silencioso de quando 2 adultos param de se perguntar como o outro está e começam só a se perguntar o que o outro precisa. O desgaste do funcional, do eficiente, do casal que resolve tudo junto e não sente mais nada junto. Eu não sei precisar quando foi que Ricardo e eu viramos parceiros de gestão em vez de marido e mulher. Acho que foi gradual, como todas as coisas que a gente não quer notar. Tinha uma época em que a gente almoçava junto todo domingo e conversava de verdade. Não das contas, não dos filhos, não da obra do vizinho. Conversava de coisa que não importava para ninguém além de nós dois. Um filme que eu tinha visto. Uma memória de infância dele que aparecia sem motivo. Uma ideia maluca que nenhum dos dois ia levar adiante. Essas conversas foram desaparecendo. Primeiro foram ficando mais curtas. Depois foram migrando para o assunto das contas. Depois foram substituídas pelo barulho da televisão que ninguém estava assistindo de verdade. E num dado momento, a gente parou de almoçar junto no domingo sem que nenhum de nós tivesse proposto isso. Simplesmente deixou de acontecer. E nenhum de nós dois perguntou por quê. Eu me digo às vezes que devia ter perguntado. Mas a verdade é que eu estava ocupada demais resolvendo a vida para parar e perguntar se a vida ainda tinha vida dentro dela.
Quando Pedro foi para a faculdade em 2020, justo no começo da pandemia, o pior timing possível, a casa ficou diferente. Não mais quieta, diferente. Ele morava no campus. Só vinha nos finais de semana. E nesses finais de semana, eu percebia que eu ficava mais animada com a chegada dele do que Ricardo. Não que Ricardo não ficasse feliz. Ficava. Mas eu ficava daquele jeito que você percebe a diferença. O tipo de alegria que preenche um quarto inteiro versus o tipo que só sorri educado. Laura ainda estava em casa. Mas ela tem a vida acelerada de quem está descobrindo o mundo. Sai cedo, chega tarde, os fins de semana divididos entre amigos, namorado, viagens curtas. E então foram ficando só Ricardo e eu. Nós dois na mesa do jantar às 7 da noite com o barulho da televisão entre nós. Teve uma semana que eu contei quantas frases de verdade a gente tinha trocado do domingo ao sábado. Eram 12, em 7 dias. 12 frases que não fossem logística. Não me lembro de ter ficado com raiva quando percebi isso. Fiquei triste de um jeito quieto. O tipo de tristeza que você empurra para debaixo das coisas do dia a dia, porque se você parar para olhar para ela, vai ter que fazer alguma coisa com ela. E fazer alguma coisa com ela vai custar mais do que você tem energia para gastar. Então você empurra, e você empurra, e você empurra. Ricardo comprou um carro novo em 2022 sem me consultar. Não era o tipo de coisa que precisava de consulta formal, mas era o tipo de coisa que, ao longo de 24 anos de casamento, a gente sempre tinha comentado antes. Não por obrigação, por costume, por aquela coisa de compartilhar uma vida que pressupõe que a outra pessoa existe no seu processo de decisão. Ele chegou com o carro numa quinta-feira à tarde e disse que tinha feito um bom negócio. Eu disse que era bonito e não falei mais nada. Não porque concordei, porque tinha deixado de ter energia para discordar de coisas que, no final das contas, eram dele. Essa foi a primeira vez que pensei, conscientemente, que alguma coisa tinha mudado de forma definitiva. Não o carro. O fato de que eu nem tinha raiva do carro. Quando você para de sentir raiva das coisas que antes te afetariam, é porque você já se afastou demais para que elas cheguem. Devia ter prestado atenção nisso. Miss Quares. Tem um jantar que eu não consigo tirar da cabeça. Dezembro de 2022. 2 anos antes da formatura de Pedro. A gente tinha combinado de ir a um restaurante no centro da cidade. Não especial, não caríssimo. Aquele restaurante de massa que a gente ia desde que a Pedro tinha uns 10 anos e que todos os 4 gostávamos igual. Ricardo disse que ia passar me buscar no trabalho às 7. Às 7h30 eu ainda estava na calçada. Liguei. Ele atendeu afobado. Disse que tinha perdido a hora, que estava saindo. Chegou às 8h10. O restaurante estava lotado. Não tinha mesa. Fomos a outro lugar que nenhum de nós dois queria ir. Comemos sem muito apetite e voltamos para casa antes das 10. No carro, ele disse: "Desculpa o atraso, enrolei no trabalho." Eu disse: "Tudo bem." E não era tudo bem. Mas foi mais fácil dizer que era do que explicar por que não era. Porque explicar por que não era ia exigir conversar sobre um monte de coisas que a gente há muito tempo tinha parado de conversar. Então eu disse que era tudo bem. E ele não perguntou mais. Esse padrão, ele erra de formas pequenas e grandes. Eu digo que tá tudo bem. Ele não pergunta mais. Esse padrão a gente tinha repetido tantas vezes que tinha virado protocolo. Era o protocolo do nosso casamento. E eu tinha me esquecido que protocolos não são casamentos. Preciso te contar como é o silêncio de uma casa depois que uma decisão desse tamanho é tomada. Não é o silêncio de antes, aquele protocolo de 2 adultos coexistindo com a televisão ligada. É outro tipo de silêncio, mais pesado, com textura. Como quando você tira um quadro velho da parede e fica o espaço claro onde ele estava. Um retângulo desbotado que mostra o que a parede era antes de ficar coberta por tanto tempo. Depois da formatura, Ricardo ficou na casa por mais 3 semanas. 3 semanas em que nenhum de nós dois fingiu que estava tudo bem. Não havia mais energia para isso. Não havia protocolo para uma situação em que um dos dois sabe o que o outro fez e o outro sabe que o outro sabe.
Dormíamos no mesmo quarto. Nos primeiros dias, por inércia, nenhum de nós sabia quem é que devia ir para o sofá quando nenhum de nós pediu para estar naquela situação. Depois, porque a casa era minha, tanto quanto dele, e nenhum de nós ia ceder o quarto sem que o jurídico estivesse definido. Débora me orientou: não saia da casa. Não abra mão de nada antes que o processo esteja formalizado. Então eu fiquei, e ele ficou. E a gente dormiu no mesmo quarto por 3 semanas com aquele abismo entre nós que nem a maior distância física teria conseguido imitar. E teve uma noite em que ele tentou conversar. Tarde, eu estava lendo. Ele entrou no quarto e ficou na porta por 1 segundo antes de falar. Cláudia, eu errei. Não levantei os olhos do livro imediatamente. Quando levantei, ele estava me olhando com aquela expressão de homem que se preparou para uma cena e não sabe o que fazer quando a cena não acontece. Eu sei. Eu quero explicar. Ricardo, você vai ter espaço para explicar o que precisar no processo. A Débora vai organizar isso. Não é assim que eu quero fazer isso. Mas é assim que vai ser feito. Fechei o livro. Coloquei na mesa de cabeceira. Apaga a luz quando entrar. Ele ficou parado por mais um momento. Depois apagou a luz e entrou sem mais nada. Aquilo também não foi heróico. Foi esgotante. Foi o tipo de coisa que custa num nível que não aparece para fora. Mas foi necessário, porque eu já sabia que Ricardo era bom com palavras bonitas. Tinha sido bom com palavras bonitas durante 26 anos. E eu já não tinha mais espaço para palavras bonitas, só para fatos. Yes. Ele saiu de casa numa quinta-feira de manhã. Levou mala, pertences pessoais, a televisão do quarto que era dele antes mesmo de casarmos. Não levou nada que fosse da casa. Débora tinha orientado sobre isso também, que nada de bem comum saísse antes do inventário. Eu estava trabalhando quando ele saiu. Laura me mandou mensagem às 11 da manhã. Ele foi. 2 palavras. Fiquei olhando para a tela por uns 30 segundos no meio da minha mesa de trabalho nova, num escritório que eu ainda estava aprendendo, com colegas que mal me conheciam. E então voltei para o que eu estava fazendo. Não porque estava bem, porque tinha trabalho pela frente, e o trabalho era agora a coisa mais concreta que eu tinha. Mas naquela noite, quando cheguei em casa e encontrei a casa como a casa é quando você finalmente está sozinha, parei na entrada por um tempo. A televisão do quarto tinha sumido. O espaço na bancada do banheiro onde ficavam os produtos dele tinha sumido. O casaco que ele sempre deixava pendurado no gancho da entrada tinha sumido. Eram lacunas com forma conhecida. Sentei no sofá, não liguei a televisão. Fiquei sentada em silêncio por um tempo que não sei medir. E então percebi que o silêncio estava diferente. Não pior, não melhor, só diferente. Era meu, completamente, inequivocamente meu. E eu precisava aprender o que fazer com isso. Os meses seguintes foram uma mistura estranha de alívio e de aprender a andar de novo. Tem coisas que você faz em casal por tanto tempo que você esquece que sabia fazer sozinha. A primeira vez que fui ao banco resolver uma questão da conta que agora era só minha, levei os documentos errados. Tive que voltar no dia seguinte. Passei o caminho de volta me xingando em silêncio. A primeira vez que tentei montar um móvel simples que comprei sozinha, uma prateleira para quarto, levei 3 horas e o resultado ficou levemente torto. Laura veio me ajustar e riu tanto que eu acabei rindo junto, e a gente ficou ali, as duas, olhando para aquela prateleira capenga que era a primeira coisa nova daquele apartamento reformulado. A primeira vez que fui a um restaurante sozinha, não de passagem, não à espera de ninguém, mas sentada sozinha de propósito numa tarde de sábado, pedi o que eu quis sem consultar ninguém. Comi devagar, ouvi as músicas do restaurante, pedi sobremesa, pequeno, tolo, enorme. Pedro me ligou num domingo à noite, uns 2 meses depois de Ricardo ter saído. Mãe, você tá bem de verdade ou tá bem pra mim não me preocupar? Fiquei 1 segundo. Estou bem de verdade, Pedro. Ainda tem dias ruins, mas de verdade. Você parece, sei lá, diferente. Quando a gente se fala, você parece mais você. Não entendi imediatamente o que ele quis dizer, mas depois, quando desliguei, fiquei pensando naquilo. Mais eu.
Eu não sabia que tinha parado de ser eu o suficiente para que o meu filho notasse a diferença quando eu voltei. Aquilo ficou comigo por muitos dias, com uma mistura de tristeza e de gratidão. Tristeza pelo tempo que se passou assim, gratidão porque ainda havia volta. Ainda havia uma versão de mim que o meu filho reconhecia e que ainda estava aqui. O novo emprego me salvou de formas que eu não esperava. Não financeiramente, embora também isso, mas de outra forma. A empresa de gestão condominial onde eu entrei tinha uma equipe pequena, 6 pessoas no escritório, uma cultura de almoço junto, uma gerente chamada Fátima que tinha aquele estilo de liderança de quem foi funcionária antes de ser chefe e não esqueceu como é. Na segunda semana, ela me chamou para o canto e disse: "Você está aprendendo rápido, mas eu noto que você confirma cada coisa que faz 3 vezes antes de enviar. Pode confiar no seu julgamento. Simples, direta, sem cerimônia." Fui para o banheiro depois e fiquei olhando para o espelho por uns 30 segundos. Confiar no seu julgamento. Quantos anos eu tinha passado confirmando cada coisa 3 vezes para ter certeza que estava dentro das expectativas de alguém? Não como fraqueza. Tinha virado hábito. O hábito de quem aprendeu que o julgamento próprio precisava ser aprovado antes de ser válido. Aquele comentário da Fátima, despretenso, rápido, de passagem, foi um dos presentes mais inesperados daquela fase. A Débora me ligou numa terça-feira com o resultado da primeira rodada de negociação. A casa ficava comigo. Já estava no meu nome desde que eu tinha financiado metade quando compramos, mas Ricardo poderia contestar a parte dele. Ele não contestou. Depois eu ficaria sabendo, por Pedro, que Ricardo estava morando no apartamento de Vanessa e que a relação deles não tinha suportado o peso do que tinha virado. Que ele foi um hóspede que ficou tempo demais e que ela pediu para ele sair uns 4 meses depois da formatura. Não senti alegria com isso. Senti aquela coisa estranha que é entre alívio e pena. Não pena por ele, exatamente. Mas a percepção de que a busca dele por outra vida também não tinha chegado onde ele imaginou. Às vezes a gente abandona o que tem na certeza de que o que vem é melhor. E às vezes o que vem é só diferente. E diferente sem fundamento não sustenta muito. Não disse isso para ninguém. Não precisava dizer. Só guardei como a confirmação de que eu tinha feito a escolha certa. Não ficar, não esperar, não me convencer de que era possível reconstruir algo em cima de um alicerce que estava podre. Num sábado de manhã, umas 6 semanas depois de Ricardo ter saído, fiz um inventário da casa. Não de bens, de coisas que eu queria mudar. Andar pela casa de quem vive sozinho depois de décadas de casal tem aquela qualidade específica de entender o que era seu e o que era de fato. O costume do outro. O quadro de paisagem que Ricardo tinha ganhado de um cliente e que ficou na sala por 12 anos mesmo eu não gostando. A toalha de banho cinza chumbo, que era a preferida dele e que eu comprava de novo toda vez que ficava velha. O sabonete de alfazema, que era o cheiro dele desde que eu o conheci. Um por um, fui trocando as coisas que eram resquício de um gosto que não era o meu. Comprei um quadro de botânica que eu tinha visto num mercado de artesanato anos antes e não tinha comprado porque Ricardo achou coisa de consultório. Troquei a toalha cinza por uma toalha branca que eu acho mais limpa. Comprei sabonete de bergamota, que era o que eu gostava antes de começar a comprar o de alfazema por automatismo. Cada troca era pequena. Juntas eram um mapa novo. Sobre o anel. Preciso terminar com ele. Ficou muitas semanas na caixinha de madeira em cima da minha cômoda. Eu passava por ele sem muito pensamento. Não com raiva, não com saudade. Com uma espécie de reconhecimento de quem olha para um objeto que já teve muito significado e entende que agora tem outro tipo. Num dia, a Laura estava no quarto comigo e viu a caixinha. "Você vai fazer o que com ele, mãe?" "Ainda não sei. Você poderia vender, ou reformar, fazer outra coisa", pensei. "Talvez um dia. Por enquanto ele fica lá." "Por quê?" Demorei para responder.
porque ele representa 26 anos de uma mulher que se doou inteira por uma família. E essa mulher merece ser lembrada. Laura ficou me olhando por um tempo. Depois disse, com aquela economia de palavra que ela tem quando está sentindo muita coisa ao mesmo tempo: essa mulher era você, mãe. Era, e ainda é. Só que agora ela também cuida de si. 10 meses depois da formatura de Pedro, fui a uma viagem curta com Maria José. 3 dias em Florianópolis. Hotel pequeno perto da praia, janta fora, um passeio de barco que eu quase não topei porque não me sinto muito segura em barco, e no final topei porque Maria José não aceita não facilmente, e porque eu decidi que esse era o tipo de coisa que eu ia começar a dizer sim. No segundo dia, sentadas num café na beira da praia, ela me olhou e disse: "Você está diferente." Mesma frase que Ricardo tinha dito no mercado, mas com um peso completamente diferente. Em que sentido? Mais leve. Como se você tivesse parado de segurar alguma coisa que você nem sabia que estava segurando. Fiquei olhando para o oceano por um momento. Era isso. Era exatamente isso. Por 26 anos, eu tinha carregado uma versão de mim mesma que precisava caber dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de um conjunto de expectativas que foram se calcificando até eu não conseguir mais distinguir o que era meu e o que era protocolo. E agora não tinha mais protocolo. Tinha só eu. Com as escolhas que eram minhas, os gostos que eram meus, os medos que eram meus, o jeito de tomar café que era meu, a samambaia na varanda que era minha, a toalha branca que era minha, o sabonete de bergamota que era meu. A vida que estava sendo construída era completamente minha. E era a primeira vez que eu podia dizer isso sem que soasse solitário. Soava como começo. Hoje é um sábado. É cedo. Tem aquela luz de manhã cedo que entra pela veneziana em listras finas e ilumina o pó que flutua no ar. Aquele pó que só aparece quando a luz está boa. Não é sujeira. É só vida se movendo. Me levantei sem despertador. Fiz café devagar, daquele café que fica na cafeteira por uns 5 minutos antes de eu lembrar que está pronto, que fica forte demais, e eu bebo assim mesmo porque aprendi que não preciso fazer café perfeito quando não tem ninguém para julgar o café. Fui à varanda. A samambaia precisava de água. Reguei. Fiquei olhando para ela por um tempo como eu faço sempre. Não de contemplação poética, só de quem gosta de ver uma coisa crescer e crescer e crescer, sem parar de ser o que é. E percebi que estava respirando fundo. Não de propósito. Não como exercício de mindfulness, que eu tentei uma vez por 2 semanas e parei. Só respirando fundo porque o corpo queria respirar fundo. Não há pedra no externo. Não há peso nos ombros esperando para ser carregado. Há só essa manhã de sábado, esse café forte, essa samambaia que precisa de um vaso maior e que vai ter quando eu estiver pronta. Há só essa eu que foi construída por 26 anos de casamento, de crise, de UTI de corredor, de bolo vendido no trabalho, de micro-ondas no marketplace, de formatura com vestido azul, de cartório com mão fria, de samambaia que ninguém aprovou. Essa eu que aprendeu, tarde, mas aprendeu, que a mulher que carrega tudo e não pede ajuda não é forte, é sozinha. E que há uma diferença enorme entre as duas coisas. Você não precisa ser forte sozinha a vida inteira. Você pode pousar o peso. Você pode escolher o sabonete que você quer. Você pode crescer maior do que o vaso que construíram para você. Me conta nos comentários. Qual foi o primeiro gesto pequeno que te mostrou que você ainda estava de pé? Pode ser menor do que você acha que precisa ser. Pode ser lavar o cabelo numa quarta-feira. Pode ser qualquer coisa. Eu quero saber. Eu estou aqui, te esperando do outro lado.